Vamos lá. Então, a fase 2. Opa, cadê meus bloqueios aqui, minha gente? Aqui. Excitação. Então, bora. Ai, meu Deus. Muita calma nessa hora. Ah, ele tinha travado nas rodinhas. Pois eu mando esse aqui para vocês, tá? Tá. O que é importante a gente trazer aqui para o movimento da segundo degrau, da excitação, da experimentação? Não existe o resto da escada se não tiver desejo. A gente não sobe. É fato. A gente não consegue subir se não tiver desejo. Então, eu vou considerar daqui para frente. Aí, aumentou. Cadê meu compartilhamento? Aqui. Então, vou considerar que estamos alinhadas, que todo mundo desbloqueou o desejo em algum nível. A Ana até comentou, né? Acho que foi na roda de maio, ou foi agora, não lembro. Que quando ela fez uma primeira lista, depois, quando ela foi revisitar a lista, ela viu que tinha coisa lá que nem era mesmo do desejo dela. Esse é um movimento. Quem não tem desejo não vai para o próximo passo, não vai para o próximo degrau, que é excitação. Excitação, ele vem da palavra do agito. É preciso ter essa agitação do corpo. Quando você pensar na direção que você quer dar para a tua vida, para o sonho que você quer realizar, para o negócio que você quer fazer, para o dinheiro que você quer produzir, isso tem que estar nesse movimento de agitação interna, de êxito, de excitação mesmo, sabe? De júbilo. E isso vai estar muito ligado quando a pessoa não tem, né? Os bloqueios da excitação, o que acontece? Ela sempre vai ter desculpas e justificativas. Sempre vai ter desculpas e justificativas. Se a gente parar para pensar, toda desculpa e toda justificativa é uma forma mascarada de se auto-boicotar. Porque quando a gente olha para o degrau, eu tinha uma imagem que eu queria trazer para vocês, mas eu vou, acho que, colocar lá no grupo. Que eu tinha colocado os traços de personalidade que mais atuam em cada degrau. Por quê? Mesmo quem não saiba quem é o traço. Porque ali tem a criatividade. Então, por exemplo, aqui na excitação, que é a agitação, a gente precisa falar da criatividade, da diversidade, da experimentação. Só que quem não deseja de verdade, quando o desejo não é visceral, a gente nem consegue pensar em alternativa. E aqui tem uma coisa que eu vou recomendar que todas vocês eliminem do calendário do vocabulário de vocês. A palavra não sei. Não sei. Porque quando você fala não sei, quando eu falo assim para você, Vânia, o que você precisa para ter mais tempo para prospectar cliente ou para fazer palestra ou não? Aí a Vânia fala, ai, não sei. Pronto, se ela fala não sei, o cérebro dela faz assim, ó. Se ela falar, e se eu fizesse isso, o que eu preciso fazer para dar certo? Lembra? Acho que eu deixei essa pergunta na nossa último encontro. O que eu preciso fazer para dar certo? Se eu vou, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Mas e se não sei o que? Não, mas aí eu vou fazer isso. E se não sei o que? Aí eu vou fazer aquilo. Chega no momento que eu falo não sei, é como um fio condutor da energia que você apaga. Então, risquem do vocabulário de vocês. Eu não sei.
Porque eu não sei coloca você aonde? Na desculpa ou na justificativa. Tá? Isso vale para a vida, tá? Vale para a vida. Primeiro bloqueio da experimentação e da excitação é não desejar de verdade. É quando você fica naquela masturbação mental, é quando você não sabe o que você quer, quando você realiza o sonho que é do outro, quando as suas vontades estão deturpadas ou elas estão corrompidas. É o primeiro bloqueio da excitação. O que acontece aqui nesse bloqueio da excitação? Peraí. Aqui. O que acontece nesse bloqueio? Você fica pensando em outras coisas e finge que está gostando. É quando a mulher começa, ou quando a pessoa fala, pelo menos eu estou fazendo alguma coisa, mas não é seu desejo visceral. Então, quando você não deseja de verdade, é o primeiro bloqueio, dá preguiça, sabe? Não dá tesão de fazer, seja lá o que for. Então, precisa ser visceral. O segundo bloqueio da excitação é o medo de não desempenhar. É quando eu penso, eu quero viver, sei lá, outro dia, acho que eu comentei com vocês, ou foi numa live de quinta-feira. Tem um lugar aqui em Campinas que chama Expo Dom Pedro, que cabe 3.000 pessoas no auditório. Eu já fui num evento lá. E eu comentei na live que o meu sonho é dar um treinamento de alto impacto lá para mulheres. Quero 3.000 mulheres lá. É o meu sonho. Mas se eu ficar achando que eu não dou conta de conduzir um grupo com 12, se eu ficar achando que eu não dou conta de conduzir pessoas, se eu ficar me boicotando, eu com medo de não desempenhar, com medo de não alcançar o resultado para essas pessoas, eu não consigo ir atrás do meu movimento, da excitação. Aqui é um treino para mim. Um ambiente seguro. A gente está aqui num Zoom. Tem coisas que eu falo aqui que eu não falo numa live, por exemplo. Sabe? É um ambiente seguro, é treino. A gente treina onde? No ambiente seguro, depois a gente expande. Então, a pessoa que fica com medo de não desempenhar, ela fica preocupada, preocupada com o que o outro vai pensar, ela fica pensando que ela não vai atender e agradar todo mundo. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Ela fica com uma preocupação. Como vai ser? Lembrei da lindeza que a gente conversou essa semana. Como vai ser se tiver 100 pessoas? Já experimentou fazer com 10, com 20? O máximo que eu dei de conteúdo fechado tinha 130 pessoas. E eu dei conta. Então, quando eu olho para isso, será que eu vou dar conta de 500 pessoas? Até chegar a 3.000, eu tenho que ter, ralado a bunda na brita. Mas se eu ficar preocupada com medo, eu não vou. Eu estou ativada nesse bloqueio do medo de não desempenhar. É um bloqueio. Não vou atender, sei lá, vou citar aqui, da DAIA. Não vou atender com TSA. Eu estou com receio disso. O que vão pensar? Eu já sou arquiteta, ou já. Se a gente fica nesse movimento, eu estou com medo do que os outros vão pensar, o medo de sentir o prazer genuíno de fazer essa entrega. A Ana com os florais, sabe? O que o outro vai pensar? Isso acaba acionando esse medo de não desempenhar, porque a gente fica presa à expectativa do outro. Se vocês prestarem bem atenção em todos os bloqueios que vão vir ainda pela frente, é que agora falando aqui eu lembrei disso. Todos os bloqueios eles estão no nível da imaturidade. Todos os bloqueios. Se a gente parar bem para pensar. Porque se eu não desejo de verdade, é porque eu estou desejando algo por alguém, para agradar alguém.
Se eu tenho medo de não desempenhar, não tenho medo por mim, porque qual é o ciclo? Eu desapego, melhoria contínua. Mas se eu tô com medo é porque eu tô preocupada, eu tô ansiosa, eu tô, nossa, mas eu não é por mim, é pelo que os outros à minha volta. O terceiro bloqueio da experimentação é a sobrecarga. Quando a gente está com o nosso guarda-chuva das funções bagunçado, quando você tem 10.000 coisas para fazer, quando você. Eu lembro bem quando eu atendi tinha um casal, eu trabalhava com relacionamento antes, né? Aí eu atendi a mulher, e aí depois eu atendi o marido. Aí o marido falou assim para mim: a minha mulher não é mais a mesma. Porque quando era tipo bateu, pegou, né? Tipo chave de carro, assim, ele foi o termo que ele usou. Aí ele falou, quando a gente namorava era assim. Agora, eu falei, tá. Quem era a mulher com quem você se casou? Quantos anos ela tinha? Quantos filhos ela tinha? E aí eu comecei a trazer para ele a consciência de que é claro que a mulher não é mais a mesma. E quando eu atendi ela, esse era um dos movimentos do bloqueio dela, da excitação, que ela tinha sobrecarga, eu pedi para ela fazer uma lista de tarefas que ela executava ao longo de um dia. Ela tinha, sem brincadeira, quase 60 tarefas para um dia, entre tudo que ela fazia. Aí eu perguntei para ele qual é a sua parte da cooperação para eliminar a sobrecarga dela. Porque uma mulher que está com sobrecarga, ela não vai. Sabe por quê? Ela ainda vai achar que se ela desejar mais da vida, aí é mais uma tarefa para ela. Saca? E aqui entra muito a questão financeira. Já atendi pessoas que falam, é, eu vou, como fala? Eu não quero ganhar mais, porque se eu ganhar mais, o meu marido deixa de fazer sentido para mim. Ela estava tão sobrecarregada de carregar o mundo inteiro nas costas que ela se bloqueava de faturar mais dinheiro, porque ela se via com mais dinheiro e sem toda aquela sobrecarga, inclusive sem o marido. Agora quer dizer que não pode ter um alinhamento? Lógico que pode. Tanto que ela não precisou se separar. Ela conseguiu avançar sem. Então, esse movimento do bloqueio da sobrecarga é aquilo que determina o seu termômetro para sua capacidade de sentir prazer. Como que está essa sua capacidade de sentir prazer? Nas pequenas coisas, no cotidiano. Porque aqui é um movimento que está te preparando para o platô, que é relacionamento, comunicação, está preparando o teu corpo, está preparando a tua viagem, teu produto, saca? E o quarto bloqueio da excitação é falta de afago, é falta de estímulos diferentes. Eu coloquei essas imagens aqui só porque a gente estava falando das 5 etapas da resposta sexual humana, né? Mas é falta de estímulos diferentes. É falta de você buscar essa experimentação que eu coloquei vocês de exercício na semana passada. O estímulo de molhar a torrada no leite. O estímulo de comer o. Outro dia o Marcelo mandou um negócio que era um queijo quente com banana no meio. Ah, o estímulo de ir num evento. Eu sentei propositadamente do lado de algumas mulheres, é o meu público-alvo. Puxei assunto. Eu falei, se eu não sair daqui com pelo menos 3 contatos ao longo desse dia, não valeu a pena. O que eu estou fazendo? Estímulo diferente. Eu fui lá buscar novos estímulos para o meu intelecto. Entende? O movimento da excitação, ele isenta a obrigação.
É proibido fingir que tá gostando. É proibido, porque o troféu lá no fundo, no último degrau da escada, é o troféu do mérito, do merecimento. Mas não é porque merecimento que eu fui boazinha, não, é porque eu busquei aquilo que eu queria, eu desejei de verdade. Eu topei pagar o preço. Entende? Não é o mérito da boazinha. Eu não, eu deixo de apanhar da vida porque agora eu fico quietinha, como foi com meu pai. Fica quietinha para eu gostar de você. Agora não, eu me sinto livre para falar o que eu penso, o que eu sinto, e não apanhar é o mérito do meu posicionamento, do meu desejo, da minha experimentação em ambientes diferentes, de falar o que eu penso. Não é pela obrigação, entende? Deixa eu olhar vocês. Interrompeu? Interrompeu. Deixa eu ver vocês aqui. Dá um cheiro. Tava pensando nisso. No quê? Ana, adoro fazer escovação a seco no corpo, Que braço. que você falou da falta de desejo, é a imaturidade, né? Se eu não me engano, foi essa frase que você falou? Sim, É, sim. é bem isso que eu estava pensando, né? Tanto é que eu te trouxe logo no fim da primeira fala ali, né? Essa sensação de, poxa, eu não posso ser criança. E se a gente pensar, a criança ela deseja, mas não é ela que vai realizar. Alguém realiza por ela. Eu não trouxe aqui os degraus, a Gláucia falou dos degraus. Nossa, Gláucia, agora eu integrei mais um degrau aqui. A escada da autorresponsabilidade tem tudo a ver com essa engrenagem que eu fiz. Porque o primeiro degrau da escada da autorresponsabilidade é o reclamar. Quem que reclama? Quem reclama normalmente está na postura imatura. Porque quem reclama, na verdade, que esses bloqueios que apareceram aqui, quais são? Ele dá justificativa e desculpa. Quem reclama está buscando aliados ou culpados. Mas não é a pessoa que quer resolver o BO. Tanto que se você dá a solução para alguém que reclama, tá travando para mim. É só para Ana que tá travando? Travou para todo mundo. Aqui tá normal. Tá. Quem reclama está buscando culpados ou aliados. O segundo degrau da autorresponsabilidade é a justificativa. Quem sobe para o segundo degrau, ele está justificando o quê? A falta de excitação. Ah, mas porque o outro não quer, porque o outro não sei o quê. Acho que eu já contei para vocês. Tá bom, Ângela. Melhoras para você, querida. Assiste o final depois gravado. Aí a gente olha para a justificativa. Ah, mas é que você não conhece meu marido. Essa é a frase que eu mais escuto. Ah, você não conhece minha vida financeira. Ah, você não sabe como é que é minha sogra. Ah, mas você não sabe dos meus filhos. Tem o a mais. Tudo que vem com a mais na frente já tem uma barreira. A pessoa está encontrando justificativas. Para onde que a gente tem que levar essa pessoa? Eu, como terapeuta, ou no meu movimento? Ou quando a gente vai olhando para esse, quando a gente se pega nesse movimento, né, do reclamar, justificar, eu subo para o terceiro degrau, que é o questionar. Como eu preciso, o que que eu preciso fazer para dar certo? Quem é a pessoa que pode me ajudar com isso? O que de diferente eu preciso fazer? Aí eu subo para o quarto degrau, que é o preparar, o planejar essa ação, para então, no quinto degrau, realizar. É o degrau da autorresponsabilidade. A escada da autorresponsabilidade. Tem tudo a ver com isso aqui que a gente está falando.
Aí, se eu tô mais para baixo, eu não estou autorresponsável, eu tô mais para vítima. Eu não tô numa postura protagonista, se eu fico ali reclamando e justificando. Então, quem deseja, muitas vezes, quem tem um querer do imediato, a pressa, é a criança. Mas ela não tem a maturidade para fazer acontecer, dar errado, aprender e no novo processo aí sair, ou enfim. A criança quer colocar a sementinha hoje na terra, amanhã ela quer colher o fruto. O adulto passa pelo processo. Faz sentido aqui para vocês? Querem partilhar? Contem-me tudo, não me esconderá. Eu vejo só as carinhas, parece que tem Posso umas faíscas falar uma saindo da coisa? cabeça. Pode. Quando eu estava, acho que foi em 2023, eu estava decorando o fundo do poço. Aí eu não tinha, eu achava que eu não tinha desejo nem ambição, né? Eu pegava lama, fazia skincare, eu vi isso no negócio. Mas eu comecei o quê? Com um desejo. O que que eu percebo? Porque eu tenho a mania de pensar grande demais, aí o negócio fica tão gigante que eu desisto, né? Ficava. Aí o que que eu percebi? Eu comecei a fazer um desejo. Aí o meu desejo era, eu estava fazendo tratamento de dentes, eu digo, trocar meus dentes, né? Então eu ficava só aquilo ali, trocar os dentes, aí pegar foto, não sei o quê, não sei o quê. Aí fui fazendo. Aí o que que aconteceu? Aquele desejo ele estava ali nas infinitas possibilidades, e aí eu consegui fazer. Paguei uma parte pelo plano de saúde, consegui o dinheiro, aquela coisa assim, o dinheiro apareceu do nada, né? Assim, para poder complementar o pagamento. Então, a minha experiência e um desejozinho de cada coisa. Isso. E o que é que me ajudou? Eu descobri quem eu era, né? A questão da identidade, que eu fui aprendendo com aquele trabalho lá da Silvina, né, do grupo de diabetes, que era uma questão que eu ficava assim, aquilo de gente, eu não tenho ambição, não tenho sonho, não tenho nada, né? Então, foi começar com pequenas coisinhas. Aí hoje eu já tenho a minha semana premium, né? Uma viagem, uma coisa assim. Então, são coisas que aos poucos eu vou tirando, limpando o mato do Sim, caminho e vou vendo que eu consigo ir. Então, a sim. minha experiência foi essa, de fazer as pequenas coisas, né? Eu sempre gostei muito dos ensinamentos de Bob Proctor, né? Que ele dizia assim, você precisa ter um desejo ardente, né? Uhum. Como eu disse assim, eu amo ensinar. Então, pronto, amanhã eu vou dar aula lá na comunidade, né? Então, eu preparei um assunto que tem a ver com a minha história, não é uma coisa dos meus atendimentos, mas é uma coisa que tem a ver com a minha história. Aí faz tchuc, 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 aí fica assim, 4 horas de aula, aí eu vou, reduzo, né? Mas o que que eu vou fazendo? Pequenos passos, que aí ajuda a ter o desejo, porque a criança quer o quê? Eu quero uma casa gigante, eu quero ir para Disney, quero não sei o quê, não sei o quê. Então, quando perceber que está um negócio gigante demais, eu posso pensar como você. Eu tenho o sonho de fazer uma palestra aqui no teatro, né? Eu já fiz palestra para 150, 120 e pessoas assim da empresa, né? Mas esse desejo está aqui, né? Eu Uhum. visualizo, mentalizo, sinto, né? Não sei quando ainda, mas eu estou o quê? Me preparando. Então, Sim. minha experiência foi essa, de ir por pedacinhos e buscando ajuda de quem realmente ia fazer sentido para mim, né? E ouvir o quê? Meu coração, sentir mais. Também foi outra coisa, né? Que eu tenho um lado racional mais quase meio a meio, né? Aí tem que ficar equilibrando. Então, eu queria só partilhar, assim, dessa minha experiência. Aí isso vai fazendo o quê? Que eu tenha força de ação, de fazer, né? E
contemplar pequenas coisas. Por exemplo, aqui em casa eu tenho fruteiras, né, bananeira, e teria um cacho de banana prata, assim, original. Vocês têm noção do que é descascar uma banana, comer a banana, passar a banana na pele para hidratar e jogar a casca na composteira, sabe assim? Então, essas coisinhas pequenas, elas vão dando sentido para a minha vida, porque tem a ver com os meus valores. Então, queria só partilhar isso, né? Para mostrar que eu já tive num vale, aí estou agora subindo. Sim, É isso. sim. E no seu ritmo, né? Cada um no seu ritmo. E uma coisa fundamental que a Glaucia trouxe aqui, a nossa bússola emocional, ela nunca nos engana. Nunca. Nunca. Quem fica arrumando sarna para se coçar é aqui, ó, nosso cabeção. É a serpente tagarela, que quer nos distanciar dessa intimidade com o nosso paraíso particular. Estado de Éden, para mim, Jardim do Éden, para mim, é um estado de espírito. Quando eu estou em sintonia, em conexão com o que há divino em mim. E isso, a vida por si só, ela só pode ser percebida, sentida. Tudo que está no cabeção ou é passado ou é futuro. Então, sentir é um movimento. Sentir a tristeza, sentir a raiva, sentir o prazer, sentir o que está dentro da gente, dentro dessa bússola emocional que está no coração, é um movimento que não tem erro. Quantas vezes a gente está num caminho, numa bifurcação da vida, que a gente sabe, aquela vozinha fala, a gente fala, não, eu vou por aqui. A gente se lasca. Então, é o ritmo de cada uma e se permite sentir. Assim, isso é uma das coisas também que mudou minha vida. Eu também já estive lá decorando o poço, viu, Glaucio? Tamo junto. Quando eu vi esse termo seu, eu achei muito engraçado. Só uma coisa, assim, que você sabe que eu tenho esse lado divertido, né? Eu vi aquele pastor Cláudio dizendo assim, que o homem tem a caixa do nada e a mulher, a caixa dela é um curto-circuito. Aí assim, ele disse que a esposa chegava e dizia, eu posso decorar a caixa do nada? Ele, não. Aí eu lembrei disso. Não pode decorar. Sim, sim. Quem mais? Quem mais? A Vânia teve mudinhas aqui subindo, né, Vânia? A riqueza. Quem mais quer partilhar? Como foi hoje aqui para você? Como foi? Tem excitação bloqueada por aí? Tem sobrecarga? Ô, Luana, eu acho que Ó, eu tô muito agitada esses dias. Eu falo demais da conta, gente. Porque eu tive a fase também bem sombria, vamos dizer assim, do último encontro, né? Pós o último encontro. E aí veio a questão da minha mãe, então foi um momento meio tenso, assim, mas ok, passou. E aí parece que veio um monte de informação, como se quando abriu várias coisas, assim, né? Essa é. sensação. E, e aí eu até esqueci agora o que que era que eu ia falar. Gente do céu, tá vendo só como tá a minha cabeça? Calma aí. Falou da bússola, sentir o movimento. Eu anotei aqui, achei interessante isso. Sentir o movimento, isso é viver, né? O agora. Vou Se agora. você parar para pensar, a cabeça está ou para trás ou preocupado para frente, né? Então, o desejo e a experimentação te faz sentir, te faz vir pro agora. Total. Seria isso, né? Total. Inclusive, quando a gente olha para a cama, na vida sexual falando, né? Se a É gente isso que eu fica ia falar. Né, então, se a gente fica de olho lá no orgasmo, estão me ouvindo, né? Se a gente fica de olho no orgasmo, a gente não gosta. Porque a gente fica se ocupando com o momento futuro e não vivendo o agora.
Cadê a Ana? Travou? Travou. Não sei se ela vai voltar. E uma coisa que a Ana trouxe. Aí, Ana, voltou. Voltei. Você ouviu o que eu falei? Não, até a parte de se a gente ficar pensando no orgasmo, não acontece. É. E a gente não viveu agora. Sim. A gente tem que olhar para. Viveu agora. Vou ter que sair. Boa noite. Boa noite, Vânia, sua lindeza. O que eu ia te perguntar tinha a ver com isso, né? E você comentou ainda. É, assim, tudo isso que a gente tá vendo e o que você conhece de mim, né? Eu queria entender como que pode, sendo bem sincera e franca que estamos entre adultas, né? Como pode, a minha vida sexual ser tão boa, a minha vida com meu marido ser tão apaixonante, assim, e eu ter esse bloqueio de desejo na parte do que eu quero, sabe, para mim como mulher, vamos dizer assim, né? Eu nem falo como profissional, porque eu faz muito tempo que eu parei de trabalhar, então eu não me enxergo como profissional. Isso é uma coisa que eu preciso trabalhar em mim, né? Se realmente é isso que eu quero, né? Mudar esse jeito. Mas por que que uma coisa não interfere na outra, assim? Já teve momentos complicados, lógico que eu tava com sobrecarga demais, mas hoje não acontece. Será que é um passo a passo? Vamos dizer que isso é o começo do desejar? Então, o que que é ser mulher para você? Desculpa, deu falha aqui. Oi? O que que é ser mulher para você? Ser mulher É, porque você contou feminina, aqui que tem uma vida dentro do relacionamento amoroso, afetivo, muito boa, apaixonante, com sexo bom, é delícia de viver essa vida de casal. sim. Mas o que te impede de desejar como mulher? O que que é ser mulher para você? Ah, eu fiz essa diferenciação, né? Uhum. Sem perceber, de certa forma, né? Porque como mulher, ser feminina, por exemplo, eu acho maravilhoso ser feminina. Eu me considero feminina, quero ser feminina e sou feminina, né? No sentido de delicadeza, de beleza, né? E de ter um companheiro. Eu não me enxergo mulher sozinha. Para mim, mulher é ter um companheiro. Como mulher, o que me satisfaz é ter alguém, entendeu? Eu falo que eu não saberia viver sozinha, por exemplo. Não sei se é Hum. certo ou errado, mas é o que eu sinto. Olha só. E aí o desejo está bloqueado, certo? Só que a Ana, hoje, ela está identificada com a Ana, a quem é a Ana, para além do papel de esposa, de mãe, de filha. Quem é essa mulher antes? Porque a Ana não se vê hoje mais sem o bem. Mas a Ana é um indivíduo. E existe uma individuação, inclusive. Jung traz isso. E tem uma coisa que Viktor Frankl traz no livro dele Em Busca de Sentido, que o sentido da vida, ele é único e pessoal. Ele é singular. A pessoa que tem clareza do sentido que ela dá para a própria vida, para além dos papéis, porque ele foi o cara que viveu no campo de concentração. E ele, dentro de observar, ele já era psiquiatra, ele já era psicólogo, né? Se não me engano, ele era médico já. E ele, dentro do campo de concentração, vivendo toda aquela extremidade, aqueles horrores, ele via as pessoas se suicidarem. Como que se suicida no campo de concentração? Provocando um soldado. E aí as pessoas eram mortas. E ler esse livro fez total diferença na minha vida. Quando eu estava na minha transição de carreira. Foi quando eu falei, eu estou vindo para a escola, eu trabalhava numa escola. Eu estava me sentindo a caminho de um campo de concentração, porque aquele livro ficou incutido em mim.
E aí, só para você saber, né? Ele perdeu mulher, ele perdeu os parentes, ele perdeu quase todo mundo. E por que ele não perdeu o sentido da vida? Ele tinha um alvo. Como a Gláucia falou, Napoleão Hill traz, Os Segredos da Mente Milionária também traz. Se você não tiver um objetivo em mente, que é esse sentido, não faz sentido. Você não sente, não faz sentido desejar. E Viktor Frankl, só completando essa história, que eu sou apaixonada por Viktor Frankl. Ele conta que ele estava numa fila para ir trabalhar nos trilhos do trem lá, e o sapato dele, que estava todo lascado, furado, sem cadarço, ia entrando gelo e os pés congelando, doendo, e ele começou a andar mais devagar na fila, ele se distanciou daquele que estava na frente. E aí veio o guarda com um cacetete e deu nele, chamando ele de preguiçoso. E ele sentiu o fogo do sangue subindo para a cabeça, desejando dar um soco na cara daquele guarda. Só que quando ele conta isso no livro, é fantástica essa passagem, que eu consigo visualizar o sangue descendo, e ele fala: o sangue desceu, aqueceu meu pé, mas ali, além de eu caminhar mais rápido, eu visualizei o que eu queria fora daquele lugar, que era o que dava sentido à vida dele. Ele se visualizava agindo como médico, palestrando para pessoas. Era essa visão que ele não tirava da cabeça dele diante de todos os desafios. Então, sem a Ana e qualquer uma de nós aqui reconhecer a nossa real identidade e desejo quanto pessoa única que somos, e entender a nossa individualidade, a nossa singularidade como necessária, inclusive para a nossa própria vida, não faz sentido ter um desejo. Não faz sentido ter um sonho para ser realizado. Porque eu já me realizo na relação que já pode ser um sonho realizado. Eu não consigo desejar uma nova viagem, eu não consigo desejar, porque eu já me realizo no que eu tenho. Não estou dizendo que precisa ser insuficiente, está entendendo? Ficou claro aqui para vocês? Que é a singularidade. Quando a gente se une num casal, a gente se une duas pessoas, dois indivíduos. E apesar de ter um ensinamento, né, que homem e mulher sai e se torna uma só carne, um só corpo, ainda assim são psiques diferentes, emoções diferentes, desejos diferentes. É diferente. Na verdade, se pensar, o que une é essa diferença, né? Total. Que aí se torna complementares. Exato, e a gente vê bem isso, essa diferença que tinha lá, é como você falando do casal aquele, né? Eu tive esse momento também, né, de olhar e não me enxergar, né? Hoje eu me Total. enxergo mais depois que meus filhos saíram de casa, né? Não E todos ainda. aqui, sim, ó, eu não sei, vê se faz sentido aí para ti, tá? E para nós aqui todos. Aqui talvez, Ana, entra o ponto lá da segurança e da direção dentro da maturidade, quem está no centro. Talvez quem esteja no centro da tua vida, ainda que de forma inconsciente, não seja a Ana, mas seja o casamento. Não é nem o marido, está entendendo? É o casamento. E se isso está no centro, onde está a Ana? Uhum. Mas hoje eu vejo, eu olho para isso com alegria, assim, porque eu percebo que existe isso, entendeu? Que eu posso procurar. Em outros Sim, tempos é pensar que não, deixa eu parar por aqui, porque sim, sim. Por então isso eu que meu desafio para vou fazer, ti, pode falar, fala de novo que eu não ouvi? fazer essa lista, né? Vou buscar Uhum. a lista. Eu não sei se você lembra na nossa prosa individual, lá numa das sessões que a gente teve, o meu desafio para ti foi planejar a próxima viagem. É onde a É. gente começa a experimentar os desejos. Mas aí vem as desculpas, né? Não tem dinheiro, tenho que cuidar da minha mãe.
Aí a gente vai para o degrau da autorresponsabilidade. Muito bom. E aí, tudo bem, sobreviventes? Lu, tudo bem aí? Mari? A Mari tá ali, ela tá assim, ó, pairando. A Mari, a Dai também deu umas explodidas. Ó, eu fico feliz, né? Objetivo alcançado. Como eu falo pro Marcel, check. Então, é isso, gatas, garotas. Ó, vou aproveitar a pergunta do Marcel aqui. Eu sei que a gente tá no dia 10, né? Mas depois vocês me contam se faz sentido para vocês seguir com as rodas, se vocês estão gostando, se uma vez por semana, se a gente segue ou não em julho. Aí a gente se planeja, tá? Eu pensei em duas temáticas. Pensei nos 4 compromissos, que eu pensei, julho, a gente tem ainda um semestre de vida pela frente, né, desse ano, e como que eu posso melhorar meus resultados? Eu melhorei meus resultados usando os 4 compromissos na minha vida. Não sei se todo mundo conhece aqui os 4 acordos, de Dom Miguel Ruiz. É um livro fantástico, que eu já trabalhei com muita profundidade. Repeta aí, por favor. Os 4 compromissos, de Dom Miguel Ruiz. Os 4 compromissos são: seja impecável com a tua palavra. Olha lá, a Glaucia tem. Lê aí, Glaucia, os 4 compromissos. Na primeira capa tem, na bordinha aqui, ó. Ah, tô até sabendo. Abre o seu microfone. Na primeira capa, não tem, não? Na primeira capa aí. Vou ler aqui no índice. Ah, então vai. Primeiro, seja impecável com sua palavra. Segundo, não leve nada para o lado pessoal. Terceiro, não tire conclusões. E quarto, dê sempre o melhor de si. Sim. Se vocês quiserem, a gente pode aprofundar nesse livro, uma opção, ou uma segunda opção que eu pensei foi trazer esse conceito mais aprofundado sobre inteligência emocional. Por que que eu não concordo que Daniel Goleman não é o pai da inteligência emocional? Por que que eu não acredito que inteligência emocional exista? Porque ela não existe para mim. E aí eu trago para vocês essas questões fora da caixa. Aí vocês vejam se faz sentido para a gente seguir em julho e me contem, tá bom? Só para poder programar por aqui. E lembrem-se de trazer uma amiga, pode convidar alguém para vir na nossa roda de junho, conhecer, experimentar e ver se elas gostam, tá bom? Fechou? Ó, um beijo bem grande no coração de cada uma de vocês. Lembrem-se, vocês não estão só, tá? Vai lá no grupo, conta algum evento na semana, aproveita o grupo de apoio. Se precisar falar comigo no privado, sintam-se à vontade, tá bom? E a gente vai se falando na semana. Ó, um beijo grande no coração de vocês.